Olá, que bom encontrar você aqui de novo no nosso canal. Esse é o programa do Mami e a gente está chegando com uma nova proposta, que é de comentar algumas obras que eu já li e que me ajudaram muito a entender a possibilidade de acolhimento à pessoa LGBT dentro da Igreja Católica. Jesus no Evangelho nos dá muitos testemunhos de cuidado com as pessoas mais vulneráveis. Jesus vai acolher, vai ao encontro das pessoas marginalizadas no seu tempo. Jesus não falou em nenhum momento no Evangelho sobre a sexualidade humana. Jesus nunca se preocupou em falar de homossexualidade. Nos textos do Evangelho a gente não encontra isso. E eu precisei fazer muita pesquisa, porque eu me sinto uma verdadeira discípula de Jesus. E eu queria entender por que tantas vezes se usou passagem bíblica para excluir uma pessoa LGBT do contexto religioso. A prática da espiritualidade da pessoa LGBT, ela muitas vezes independe de estar conectada a uma igreja, a uma religião. Mas existem muitas pessoas LGBT que estão dentro das nossas pastorais, que estão dentro da nossa catequese, catequizando os nossos, são LGBTs. Temos vários, pelo menos 10% da população é LGBT. Então, para cada 100 crianças, 10 são. A gente só ainda não as identificou. Ou elas ainda não se perceberam, ainda não se mostraram. Mas com o tempo, e em via de regra na adolescência, que isso se aflora, que a sexualidade começa a falar, começa a agir no corpo e fala através das expressões, da forma de se vestir, de como se relaciona com o mundo. Para as pessoas trans é um pouco mais complicado. Às vezes existem pessoas trans que com 4 ou 5 anos já estão se identificando como não inserida naquele contexto que estão tentando colocá-la. Enfim, a gente precisa estudar muito, a gente precisa estar preparado para mudar, a gente precisa estar preparado para se sensibilizar, a gente tem que tomar consciência das coisas através das informações que chegam a gente, fazer o discernimento, a conscientização e a partir dali pensar como Jesus faria se estivesse no meu lugar. E aí eu vou estudando, tenho algumas obras maravilhosas e hoje eu vou comentar para vocês essa obra do Padre Helminiak. O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade. Tá incrível o programa de hoje. Se você gostar, se você achar interessante que isso pode ajudar alguém, curte e compartilha. A gente tem a intenção de ajudar as pessoas LGBT, ajudar as famílias de pessoas LGBT. Não é para o nosso sucesso pessoal, e sim para a nossa causa. Quando a gente está agindo aqui, quando você compartilha, você está ajudando a salvar vidas, que é o que mais importa para a gente. Fica com a gente que vai estar muito divertido esse programa, tá? Você quer saber o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade? Então vamos lá, vou dar um spoiler. Se as pessoas ainda quiserem saber com certeza se o sexo entre gays ou lésbicas em si é bom ou ruim, se os atos homogenitais enquanto tais são certos ou errados, eles terão de procurar a resposta em algum outro lugar. Sim, porque o simples fato é que a Bíblia
nunca aborda essa questão. E mais, a Bíblia parece deliberadamente não estar preocupada com este assunto. Essa é a conclusão escrita no último parágrafo desse livro. Se a Bíblia não diz nada sobre homossexualidade, como é que pode? A gente já ouviu várias citações bíblicas para dizer que é errado ser homossexual. É porque a concepção de homossexualidade, como nós conhecemos hoje, não era conhecida no tempo em que a Bíblia foi escrita. O conceito de homossexualidade, ele surge a partir de estudos muito mais modernos, principalmente com a obra de Freud. Então, quando a Bíblia fala de alguma relação homogenital, ela está falando de situações específicas e não de homoafetividade. Por muitas vezes, o que é condenado na Bíblia são as situações de tomar uma pessoa para fazer sexo com ela através de uma violência, através de um estupro. Isso sim não pode se aceitar. Então, uma das grandes passagens usadas e que até traz um título para se rotular a pessoa homossexual, que é a passagem de Sodoma. Para essa passagem específica, o padre Reuniac tem uma interpretação perfeita e que eu vou ler agora para vocês. Até mesmo Jesus entendia o pecado de Sodoma como da falta de hospitalidade. Outras passagens da Bíblia afirmam a mesma coisa de maneira bastante clara. Ainda assim, as pessoas continuam a citar a história de Sodoma para condenar aqueles que são gays e lésbicas. Há uma triste ironia acerca da história de Sodoma, quando compreendida à luz de seu próprio contexto histórico. As pessoas atacam homens e mulheres homossexuais porque eles são diferentes, esquisitos, estranhos. Lésbicas e gays não se encaixam em nossa sociedade, fazendo-se com que eles permaneçam estranhos, estrangeiros. São deserdados por suas próprias famílias, separados de seus filhos, despedidos de seus empregos, despejados de imóveis e expulsos de bairros, insultados por personalidades públicas, espancados e assassinados nas ruas. Tudo isto é feito em nome da religião e da suposta moralidade judaico-cristã. Esta opressão é o próprio pecado do qual o povo de Sodoma foi culpado. É exatamente este o comportamento que a Bíblia condena repetidas vezes. Portanto, aqueles que oprimem os homossexuais devido ao suposto pecado de Sodoma, podem ser eles próprios os verdadeiros sodomitas, tal como a Bíblia os entende. Que doido isso, né? Quer dizer, o que é sodomia? É falta de hospitalidade. Não se trata de uma relação homogenital. O que o povo de Sodoma fez foi bater na casa de Ló e dizer assim: queremos esconder e queremos conhecer os estrangeiros que estão hospedados na sua casa. Sabe-se que na Bíblia, quando se usa o verbo e... Minha nossa, corta isso. Sabe-se que na Bíblia, quando se usa o verbo conhecer, as pessoas estão sugerindo uma relação sexual. Nesse caso, a gente entende como que a população de Sodoma indo à casa de Ló e dizendo: dá aqui esses estrangeiros que estão na sua casa, eles querem submeter os estrangeiros a um ato sexual, dizendo assim: ó, a gente possui o seu corpo do jeito que a gente bem entende, porque aqui é a nossa cidade. E quantas vezes isso acontece, né, com as mulheres, com as prostitutas, até com as pessoas LGBT também.
menina lésbica que um homem pega para dizer assim, é lésbica porque nunca teve um homem de verdade, e ela é estuprada para fazer uma correção da sexualidade dela. Esse é o pecado de Sodoma. É isso que não pode acontecer. E com essa pequena explicação, eu quero aguçar a sua curiosidade para ler essa obra. Esse material é curtinho, é um livro simples de se ler, no entanto é um livro complexo porque ele traz traduções do hebraico, traduções de termos da língua original da escrita bíblica, do hebraico e muitas vezes até do grego. Ele mostra a tendência do tradutor, quando vai traduzir algum termo, ele pode usar um termo não tão correto, não tão perfeito de tradução, de acordo com a língua para a qual ele está traduzindo, ele põe um pouquinho da moralidade dele também naquela tradução. Então, é um livro que a gente lê aos poucos, lê grifando, lê copiando, e é um livro de cabeceira que eu carrego comigo e super recomendado para você ver como a homossexualidade não é combatida na Bíblia. A homoafetividade não era conhecida naquela época em que a Bíblia foi escrita, e é possível sim uma pessoa ser gay e estar inserida no contexto religioso, estar inserida na Igreja Católica. Por hoje é isso, compartilhe, curte e um beijo até a semana que vem.